Bom dia, irmãos da IBRBV e amigos que nos visitam nesta manhã. Queremos dizer que estamos aqui reunidos para louvar e adorar o nosso Deus. Hoje, domingo, 19 de abril de 2020. Queremos aqui então convidá-los conosco a adorar o nosso Deus. Mas antes de fazermos isso, eu quero perguntar como foi a sua semana? Eu sei que nós tivemos aí alguns transtornos políticos, mudanças de ministérios e de liderança de ministérios, e assim eu creio que criou muitas dúvidas, muitas perguntas surgiram. Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã: Deus está no seu trono. Deus está no comando de tudo. Nada acontece neste mundo que não esteja debaixo da vontade soberana de Deus. E quando nós temos essa certeza no nosso coração, quando cremos nisso, isso traz paz ao nosso coração. Deus está no comando de tudo. Isso traz um sossego à nossa alma. Isso até nos ajuda psicologicamente falando, saber que Deus está no comando de tudo. E para provarmos isso, eu quero convidá-lo a abrirem as suas Bíblias, por favor, no livro de Salmos. Queremos ler o Salmo 145 e o verso 18. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 145, verso 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Meus irmãos, Deus está perto de você. Se você está com o coração sincero, buscando ao Senhor, tendo na sua casa o seu tempo devocional, tendo na sua casa um tempo de louvor, de adoração, de oração, de leitura bíblica, de devocionais, Deus está com você. Perto está o Senhor. E esse Senhor, meus irmãos e meus amigos, é o dono do universo. Este Senhor é o Criador de tudo, é o que comanda tudo. E Ele diz: perto está de você. Basta você invocar o seu nome, mas invocar em verdade, como diz aqui o versículo 18 do Salmo 145. Busque ao Senhor o quanto antes. Ele vai alentar a tua vida, Ele vai trazer mais paz ao teu coração. As dúvidas vão se dissipar, porque o Senhor está no comando de tudo. Que nesta manhã a palavra de Deus venha realmente trazer uma luz na tua vida, trazer uma nova visão do Senhor, do que Ele tem feito por você, do que Ele está fazendo na tua vida. Busque ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar. Graças te damos, Pai, porque nesta manhã podemos juntos louvar e exaltar ao Senhor. Podemos nesta manhã juntos ler livremente a Tua Palavra e podemos também nesta manhã poder estudar a Tua Palavra. Ó Deus, ajuda que esta palavra que estudamos agora, queremos estudar daqui a mais alguns minutos, abençoe a vida dos Teus filhos, traga alento às suas almas, traga conforto ao seu coração. Que o estudo da Tua Palavra que é viva e eficaz, possa encontrar lugar em nossos corações nesta manhã. Direciona-nos, ó Pai, receba os nossos louvores como aroma suave diante do Senhor. É o que nós pedimos agora e agradecemos, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos continuar o nosso culto louvando ao Senhor e logo mais iremos voltar trazendo o estudo da Sua Palavra. Deus abençoe. Boa noite. Vamos falar alguns avisos para os irmãos. O primeiro deles é que nós continuamos em obediência às autoridades com o decreto da quarentena. E logo que esse decreto ele for amenizado,
sobre a quarentena, nós retornaremos nossos cultos e nós vamos avisar de imediato aos nossos irmãos que estão com a saudade de nos reunirmos no nosso templo. Por falar em templo, os irmãos devem estar querendo saber o que está acontecendo no nosso templo. Pois bem, nós aproveitamos esse tempo de quarentena, onde a gente não pode estar nos reunindo no templo, para adequarmos a nossa rede elétrica e construirmos a nossa subestação. Quando os irmãos voltar, vai já estar tudo no jeito, ok? Nós também estamos aproveitando para trocar o carpete, aquele que estava todo rasgado. Quando os irmãos voltar também, haverá um carpete novo para o nosso templo, no nosso templo, para nós cultuarmos ao nosso Senhor. Também queremos informar aos amados que nós já enviamos a carta ao pastor Raimundo Carlos, né? O mesmo já deu uma resposta positiva ao convite da nossa igreja, ok? E em breve estará conosco. Quanto aos nossos dízimos e ofertas e as contribuições para a nossa campanha de missões, você que não pode ir ao banco ou mesmo não consegue realizar transferências, pode entrar em contato conosco através dos nossos canais de comunicação, que uma equipe de diáconos está a posto para ajudar o irmão. As nossas contas estão descritas aqui abaixo desse vídeo. Você, havendo dúvida, pode também mandar um WhatsApp para mim, para a Secretaria da Igreja ou mesmo para o pastor Eliezer. Obrigado, boa noite, vamos continuar com o nosso culto. Hino 52 do HCC, Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sentar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar. Maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrado para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em te cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
irmãos, voltamos então, depois deste louvor que acabamos de ouvir, e queremos agora ter a nossa parte de estudo da palavra. Como os irmãos estão sabendo, todos os domingos pela manhã, nós estamos estudando uma das lições de uma das revistas que é estudada na EBD, aqui em nossa igreja. E hoje nós escolhemos a revista da Esdras e Neemias. E vamos aqui estudar apenas da lição 7, que tem como texto-chave Esdras capítulo 7, verso 10. Nós não vamos estudar a lição que está na revista, porque isso é feito na sala de aula, na classe da EBD. Vamos apenas pegar aqui o texto-chave, pegar o objetivo e fazer um estudo dentro desse texto. E como os irmãos sabem, essa revista está sendo estudada na EBD e eu creio que já estão até numa lição mais à frente. Mas nós escolhemos este texto hoje de Esdras, capítulo 7, verso 10, que é a 7ª lição desta revista. Então, o texto, eu queria que você abrisse para estarem acompanhando a leitura do texto que vamos ler, mas também vamos passar aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor em Esdras capítulo 7, verso 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Como os irmãos já estudaram, nós já até vimos isso em alguns devocionais no passado, o povo de Israel tinha ido para o exílio. O povo então pecou contra o Senhor na idolatria e Deus então mandou a nação babilônica e pegou a nação de Israel, derrotou o seu exército e levou todo mundo cativo até a Babilônia. E lá na Babilônia eles passaram 70 anos. 70 anos eles passaram como cativeiros, como escravos, como cativos, como escravos ali naquela nação. Houve morte, houve fome, houve opressão, desespero daquele povo por estar longe das suas famílias, arrancado de suas terras. Todos os seus bens foram tomados. E existe um salmo, Salmo 137, você pode até acompanhar lendo na sua Bíblia. Salmo 137, versículo 1 e 3, relata um pouco do que o povo de Israel sofria na Babilônia. Então, Salmo 137, versículo 1 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que havia lá, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Então o povo de Israel sofreu por desobedecerem a Deus, por pecarem contra Deus, por se prostituírem com outros ídolos, foram levados cativos. 70 anos. Então, aproximadamente entre o século V e o século IV antes de Cristo, o Senhor então levantou uma nação, a nação persa, com um rei chamado Ciro. Então Ciro veio e derrotou agora a Babilônia. A Babilônia foi tomada por Ciro. E se você ver no livro de Esdras, capítulo 1, de 1 a 4, você vê então Ciro dizendo que Deus o escolheu para restaurar a nação de Israel, para levar de volta, para restaurar o templo em Jerusalém, onde era o local onde era adorado Deus, o nosso Deus. Então, o rei Ciro escolheu Zorobabel, um homem
e ele foi quem comandou o retorno da nação dos hebreus para Jerusalém. E quando chegou lá, Zorobabel com o povo, a primeira coisa que eles foram fazer foi restabelecer o altar do Senhor. Eles foram levar o altar para o seu devido lugar, o local da adoração. Isso, irmãos, nos faz lembrar que a adoração precisa estar no centro da nossa vida. A adoração ao Senhor deve estar no início de qualquer ação, de qualquer projeto que o crente tenha na sua vida. Deve haver um coração desejoso com o seu projeto, com o seu plano de adorar ao Senhor, de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Eu lembro que quando eu era pastor dos jovens e adolescentes, eu lembro que eu sempre dizia para eles: olha, se vocês têm um sonho na vida, se vocês têm um projeto de uma profissão, coloquem Deus nessa profissão. Eu tenho o sonho de ser médico, coloque Deus nisso, porque quando eu me tornar médico, eu vou poder fazer serviços missionários, eu posso ir para campos missionários para ajudar pessoas necessitadas, ajudar pastores, obreiros, missionários. Coloca Deus nos teus projetos, irmãos. Por quê? Porque Ele vai ajudar você a chegar. E quando você chegar no seu sonho, no seu projeto, quem vai ser glorificado é Deus, não é você. Porque foi Ele que levou para lá. Então, todos os projetos que fomos iniciar, devemos colocar Deus. E a primeira coisa foi que Zorobabel, com a nação de Israel, fizeram ao chegar em Jerusalém, foi restaurar o templo, o local da adoração ao Senhor. Irmãos, Zorobabel então recebeu esta incumbência, levou o povo, restaurou, e depois de um período, quem chega, agora no capítulo 7 do livro de Esdras, Esdras chega até Jerusalém e agora ele tem a incumbência de chamar o povo para se rededicar, chamar o povo para retornar o culto verdadeiro a Deus. Então ali tínhamos já, com a chegada de Esdras, o culto foi estabelecido, os alicerces foram colocados de volta. A palavra de Deus, irmãos, ela precisa ser colocada como base para que as nossas vidas sejam também construídas sobre ela. A palavra de Deus precisa ser o fundamento para que as paredes da nossa vida, da nossa história, seja erguida. Lembrem, nós somos templo do Espírito Santo. Lembrem, nós somos a casa do Deus vivo. Ele habita dentro de nós. A igreja é o corpo de Cristo. Então, cada pessoa, cada membro é parte do corpo de Cristo. Então, nós estamos dentro dessa verdade. Não podemos perder isso de visão, irmãos. E somente sermos alicerçados com a sua palavra, vamos ter êxito naquilo que temos planejado. Teremos êxito, vitória nas nossas jornadas. Precisamos ter a base. A palavra de Deus tem que ser a base da nossa vida. Depois de muitos anos, depois de muito tempo de trabalho, a obra do templo chega ao fim. Depois de muito esforço, de muitas lutas, o povo agora pode celebrar a Deus, agora de uma forma adequada. Eles construíram, dedicaram um templo e agora podem louvar a Deus louvar a Deus com toda a fidelidade. Não podem mais mudar isso de suas vidas. Aí, irmãos, depois de estabelecido, entra Esdras, entra na história de Israel. Esdras agora teve a responsabilidade de levar o povo a retornar a um culto sério. Esdras teve a responsabilidade de levar o povo a um culto dedicado, a um culto autêntico para o único e verdadeiro Deus.
Deus chama o povo ao arrependimento. Esdras levou o povo a ter essa consciência. O povo então entendeu, atendeu a esse chamado para o arrependimento. E aí então ele começa a usufruir, a gozar das bênçãos, das ações benéficas de Deus. Irmãos, cada dia mais precisamos da mesma forma responder positivamente ao nosso Deus. Precisamos estar nos restaurando com Ele a cada dia. Somos humanos, pecamos, e graças a Deus existe 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Devemos estar sempre restaurando a nossa comunhão com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. De nada adianta um culto muito bonito, muito lindo. Não adianta termos um lugar aconchegante, um lugar confortável, um louvor perfeito, uma banda bem ensaiada. Não adianta ter até uma palavra convincente, um povo aparentemente alegre e feliz nas igrejas, se não houver nessas pessoas corações convertidos de fato. Não adianta nós tentarmos ter em mente, termos um bom tempo, um bom culto, se o nosso coração está longe do Senhor, está em outra parte, não está no verdadeiro Deus. Escute, meu irmão, Deus deseja pessoas convertidas a Ele. Deus deseja que essas pessoas o sirvam de fato e de verdade, não apenas de aparência. Por isso, a grande importância de nós centralizarmos a palavra de Deus na nossa igreja. Pois a palavra de Deus precisa estar na vida de quem realmente quer andar com o Senhor. E assim nós vamos poder, como pessoas e como igreja, gozar as mais ricas bênçãos do nosso Deus. Irmãos, é tempo de reflexão. É tempo de conversão, de retornar à coisa certa, de retornar ao que é importante na vida cristã. É tempo de voltar para Deus e para a sua palavra, como Esdras fez. E assim, certamente, Deus estará nos orientando e poderemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por intervenção divina, o povo de Israel foi liberto do seu cativeiro. Eles saíram da escravidão e voltaram para a sua terra. A liberdade deles foi consumada. Na história de Israel pecou muito depois do cativeiro, mas não houve mais nenhum pecado de idolatria. O povo tomou consciência de que aquilo realmente não agradava a Deus. E eles sofreram a pena por isso. E esta intervenção aconteceu com aquele povo. Se olharmos para a nossa igreja, a IBRBV, nós podemos ver que essa intervenção divina também aconteceu, nos dando a liberdade. Agora nós temos que voltar para a palavra, voltar para o fundamento, voltar para a doutrina correta, não de qualquer tipo, não de qualquer pensamento, mas da palavra de Deus. Agora, meus irmãos, assim como o povo foi liberto e liderado por Esdras para voltar ao culto ao Senhor, devemos também abraçar os mesmos propósitos que Esdras abraçou para a sua vida e para o povo de Deus. Ele teve um coração verdadeiro de líder, comprometido com Deus. Ele então tomou 3 posições. Quais são? A primeira posição que Esdras tomou, diz lá no versículo 10 do capítulo 7, porque Esdras tinha disposto o coração para quê? Para buscar a palavra de Deus. Então ele dispôs o seu coração para conhecer a palavra de Deus, conhecer de um modo completo. Claro que na época de Esdras não tinha a Bíblia que nós temos hoje. Qual era a Bíblia? Qual era a palavra de Deus que ele tinha na época? Era o Pentateuco. A história da criação, depois o Êxodo,
depois Levítico, Número, Deuteronômio, onde Deus deu a lei ao povo, as leis cerimoniais, as leis pessoais, as leis de guerra, todas as leis foram estabelecidas. E essas verdades que o povo seguia, Deus abençoava. Então Esdras se dispôs a estudar esta lei, de colocá-la na vida dele. Esdras era um homem estudioso das Escrituras. Ele examinava minuciosamente a palavra de Deus que ele tinha nas mãos. Ele não gostava de coisas superficiais. Antes, ele amava a palavra de Deus, ele se dedicava a ela, onde as mais sublimes revelações emanavam das Escrituras para a sua vida. Ele se alimentou daquilo a cada dia. O texto é claro quando nos diz que Esdras tinha disposto o coração para conhecer, para aprender, para alimentar-se a cada dia. Irmãos, como nós precisamos de líderes que conheçam a palavra de Deus, que amem a palavra de Deus e, acima de tudo, que amem a Deus, o Deus da palavra, que sirvam o Deus da palavra, que tenham um envolvimento, um conhecimento adequado dele a cada dia. Irmãos, nós vivemos em um período muito grande de apostasia. Temos muitas pessoas saindo da fé. Vemos o surgimento de várias heresias que aparecem quase todos os dias. E, infelizmente, muitas dessas heresias têm encontrado guarida, têm encontrado lugar no coração de muitos crentes. A cada dia estamos vendo o povo de Deus correndo atrás de uma experiência nova, de um novo modismo, de uma nova revelação, de um amor novo, de algo diferente. E quando nós não conhecemos a verdade, as pessoas vão mais facilmente para isso. Eu lembro uma época que eu estava como pastor lá em Bonfim, na época era a congregação da nossa igreja, e hoje é uma igreja independente. Mas eu lembro que um dia da semana passou um filme na televisão, e o filme era sobre a vida de Noé. Eu não assisti o filme, eu estava com outras atividades, não assisti o filme, mas no outro dia vieram alguns jovens lá em casa e conversando sobre, disseram: pastor, aquele filme tem coisas erradas. Eu, como assim coisas erradas? Não, é que apareceu a mulher de Noé e as noras de Noé fazendo compra, passava pessoas de canoa vendendo roupa, vendendo verdura, vendendo comida, e elas compravam, negociavam as coisas ali. Isso não tem na Bíblia, isso é mentira. Aí eu olhei para eles e disse assim: como é que você sabe que é mentira? Como é que você captou essa verdade, que é uma mentira aquilo? Porque não está na Bíblia. Por isso, aí você vê a importância de estudar a Bíblia. Você leu e sabe que aquilo era uma mentira, foi uma invenção do autor daquele filme. Mas a pessoa que não leu a Bíblia, o que é que ele vai pensar? Que aquilo é verdade. Pela falta de conhecimento bíblico, ele vai ter aquele filme como uma verdade. Então, para vocês verem a importância de nós conhecermos, de não sermos levados por todo o vento de doutrina que aparece aí. E olha, irmãos, muitas igrejas já estão abandonando até mesmo o estudo sistemático da palavra de Deus, de conhecer a Bíblia de uma forma correta, de uma forma sistemática, de um estudo profundo, até mesmo doutrinário, como estamos fazendo nas quartas-feiras aqui em nossa igreja. E vemos assim, então, irmãos, pessoas sendo guiadas por sonhos, por visões, por revelações, por coisas que apareceram, que alguém me falou. Podemos até dizer que estamos vivendo um período de analfabetismo bíblico. As pessoas não conhecem a Bíblia. Elas estão mais interessadas em aprender as músicas novas que surgiram, as músicas de sucesso. Sabem as letras de cor, mas não conhecem as histórias bíblicas. Não conhecem a palavra de Deus, nem o Deus da palavra. Irmãos, vamos estar atentos a isso. Então diz o texto que Esdras tinha disposto o coração para buscar ao Senhor. E o segundo propósito que nós vemos aqui
no texto de Esdras capítulo 7, é que Esdras então dispôs o coração para viver a palavra de Deus. Então nós vimos que primeiro ele se dispôs a conhecer, agora ele diz viver. Diz o versículo 10 do capítulo 7 de Esdras: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, para viver aquelas verdades que ele aprendia todos os dias, a cada dia. Esdras, irmãos, era alguém estudioso, buscava conhecer profundamente. Esdras não era um teólogo de gabinete, que apenas se engessava na sua teologia. Nós vemos que Esdras, ele vivia o que ele pregava. A sua vida era coerente com o que ele dizia. Discorremos, ele vivia o que pregava. A sua vida era coerente com o que ele pregava. Ele não era apenas um teórico. Esdras, a sua vida era um exemplo a ser seguido pelos seus ouvintes. Irmãos, o que vemos hoje são muitas igrejas, muitos pastores, teólogos que não têm paixão pela palavra do Senhor. Eles têm muita luz na sua mente, mas não têm fogo no seu coração. Têm fome de livros, mas não possuem fome de Deus. Nós vemos que são cultos vazios, homens até que têm um conhecimento, têm cultura, mas a sua forma de agir, de falar, demonstram claramente que não vivem a palavra de Deus. Irmãos, são profissionais da religião. Existe aí um abismo entre o que eles falam e o que eles pregam. Há um distanciamento entre o que o líder prega e o que ele vive. Podemos até que há um distanciamento entre a sua profissão de fé e a prática cristã diária. Irmãos, não basta conhecer a palavra de Deus, precisamos vivê-la, sermos exemplos, as pessoas olharem para nós e verem Cristo no nosso viver, na nossa vida. Eu li uns anos atrás a história de um comerciante nos Estados Unidos, e ele resolveu dirigir o seu negócio como se fosse Deus dirigindo um negócio qualquer. Então todas as suas compras, todas as suas vendas, era como se fosse Deus dirigindo. O que aconteceu? O homem prosperou, claro. E um outro comerciante próximo a ele, um dia procurou o pastor desse comerciante e disse: o que ele tem que é diferente? O que ele tem que eu não tenho, que faz o negócio dele ser diferente do meu? E o pastor então mostrou o evangelho. Isso aqui é a diferença na vida dele. E aquele outro comerciante que buscou o pastor entendeu a verdade, se converteu. E a história diz que 2 filhas desse comerciante se tornaram missionárias pela Índia e pelo mundo afora, por causa do testemunho de um homem, vivendo como se fosse Deus vivendo no seu negócio. Ganhou uma família e essas missionárias ganharam muitas outras almas para o Senhor. Vamos viver, irmãos, o que estamos lendo, o que estamos aprendendo a cada dia. E a terceira verdade que nós vimos aqui é que Esdras, além de ler, de aprender, de viver, diz que ele dispôs o coração para ensinar a palavra de Deus. Versículo 10 de Esdras 7 diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Irmãos, perceba que Esdras segue um raciocínio, uma linha lógica, uma linha coerente. Então ele estudou, depois ele aplicou em sua vida, na sua própria vida, e ele então agora está apto a ensinar a outros. Será que estamos seguindo esses passos também? Nós, como liderança da IBRBV,
Será que você, meu irmão, tem autoridade para ensinar aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou? É importante nós termos esta consciência a cada dia. Nós aprendemos aqui que Esdras, ele não reteve a verdade de Deus apenas para ele. Ele não sonegava ao povo as verdades insondáveis da riqueza da palavra de Deus. Ele não era como o Mar Morto, que só recebe e nada passa. Só venha e ao vosso reino nada. Tem muito crente assim, que vem para a igreja, aprende, vive, estuda até, mas não passa isso para frente, não transmite essas verdades para outras pessoas. O coração deste homem, de Esdras, está transbordando a palavra de Deus. Esdras dispôs o coração para ensinar ao povo. Olha, irmãos, é exatamente isso que precisamos na nossa igreja. Líderes que amem a palavra de Deus, que apliquem essas verdades em suas vidas. Líderes que amem o povo de Deus e busquem ensinar essas verdades com profundidade, todo o conselho de Deus. Irmãos, vamos viver isso a cada dia. Ler, aplicar e transmitir isso para as pessoas. E para nós concluirmos aqui, escute, que o nosso Deus, o Deus eterno, levante em nossa igreja verdadeiros líderes, comprometidos com esta verdade, líderes que preguem todo o conselho de Deus. Eu creio que já basta de tantas inverdades nos púlpitos, chega de tantas mensagens de autoajuda. Queremos ouvir a voz do Senhor, que Ele fale ao nosso coração através da Sua palavra, de pessoas comprometidas com a Sua verdade. Eu queria ler com os irmãos ainda o último salmo, o Salmo 119, verso 130. Lembram? O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. O Salmo 119, o versículo 130 diz: a revelação das Tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Uma outra versão diz: a exposição de Tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Irmãos, que essa verdade possa fazer parte da sua vida a cada dia. Que você possa realmente aprender, viver estas verdades, irmãos, e transmiti-las para as pessoas, sendo exemplo, sendo bênção para as pessoas, cumprindo o propósito de Deus na tua vida a cada dia. Viva estas verdades, meu irmão. Sirva ao Senhor com dedicação, com amor, com entrega. Sirva ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Vamos orar. Graças te damos, Pai. Graças te damos pelo teu amor tão grande por nós. Graças te damos pelas verdades da tua palavra que é viva e eficaz. Ajuda-nos a cada dia a viver estas verdades que aprendemos, ó Deus. Ajuda-nos a colocá-la em prática nas nossas vidas e assim as nossas vidas sejam um instrumento nas tuas mãos para a salvação de outras pessoas, de ensinar para as pessoas aquilo que temos aprendido das tuas verdades. Ajuda-nos a ser um instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Abençoa a tua igreja. Dá a cada um dos nossos irmãos um domingo abençoado, um domingo debaixo da tua graça, e que à noite possamos nos reunir novamente para juntos louvarmos e engrandecermos ao Senhor. Louvamos ao Senhor neste momento e oramos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Deus te abençoe, tenha um bom domingo e até mais tarde. Deus o abençoe.